Esta é uma mensagem em áudio por Mônica Murani e Kryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título da mensagem de Kryon é Atributos da Alma, Parte 2. A mensagem foi dada durante as quartas da Cura, em 8 de setembro de 2021. Esta e outras mensagens de Kryon você encontra nos sites www.cryonportugues.com.br e www.youtube.com/ofarol. Este realmente é um momento quando você pode se relaxar completamente e permitir seu corpo deixar ir qualquer tensão que você sinta. Você pode querer escanear seu corpo e sentir se há algum lugar em meu corpo onde estou guardando tensões. E talvez uma grande forma de realmente escanear e sintonizar é fechar seus olhos e permitir sua respiração se aprofundar. E conforme você aquieta sua mente, apenas foque-se em sentir seu corpo. Há algum lugar onde você sente tensão. E tudo bem se você sentir. Apenas reconheça, sem nenhum julgamento, apenas sintonizando-se. Sinta se há um lugar onde há tensão. E apenas enviaremos para aquela área ondas de amor, liberação, entrega, deixando ir. E relaxe. E nessa postura de relaxamento, nós agora daremos permissão para receber energias benevolentes. Essas energias benevolentes virão para você através da terceira linguagem da canalização de Kryon. Então permita-se relaxar e receber não apenas a bela mensagem de Kryon, mas as benevolentes energias que fluem a partir do campo diretamente para você. Saudações, meus queridos. Eu sou Kryon, do Serviço Magnético. De fato, estes são tempos quando falamos para vocês pessoalmente. Alguns sentiram que a canalização não é pessoal. Eles sentiram que essas são mensagens para o planeta. O planeta, meu querido, é composto individualmente de você, e você, e você. E, portanto, do meu ponto de vista e de tudo que eu sou, como mensageiro para você, e com amor pela humanidade, é de pessoa para pessoa. É como eu sinto, é como as mensagens estão estruturadas. Todos esses anos, você pode ter me ouvido dizer, meu querido, ou meus queridos. Raramente eu me dirijo a um grupo inteiro da humanidade. Estas são mensagens pessoais. Este mês em particular, eu escolhi algo, e eu disse na semana passada, que o tema é a alma. Agora, esse é um tema muito abrangente. Eu também disse que em 2014, eu dei a meu parceiro uma série de atributos sobre a alma humana. 9 deles. Foi um programa por mais de 2 anos, dado em 5 idiomas, chamados os 9 atributos da alma humana. Algo que poderá ainda ser ensinado novamente. Mas este mês, eu darei a vocês, e eu disse isso semana passada, 4 atributos extraordinários da alma. Extraordinários. A alma ela mesma é extraordinária, e na semana passada nós demos a imensidão do que poderia significar, na verdade,
ter uma alma. E essa semana é a mais complexa e nós a reservamos para os membros. Porque aqueles que assistem este show em particular, através de sua intenção, a intenção que vocês deram para fazê-lo, são considerados aqueles que querem saber destas coisas ao invés daqueles que se sintonizam apenas casualmente e então estarão totalmente confusos. Este atributo extraordinário da alma foi canalizado muitas vezes. Nós discutimos isso muitas vezes. E, no entanto, ainda não é compreendido. Nós tivemos vários nomes que demos a ele para tornar mais fácil, e, no entanto, ainda não é compreendido. O motivo do porquê é tão difícil de compreender é porque o atributo que estou prestes a dar a vocês, às vezes, é decepcionante. É decepcionante porque vocês vivem em um mundo linear e vocês querem que as coisas sejam de certa forma. Então, quando você aprende que elas não são, do outro lado do véu, então há decepção. Quando eu era uma criança, foi-me dito tudo a respeito do céu. Foi-me dito que havia ruas de ouro. Foi-me dito que, quando eu chegasse lá, que eu não teria nada para fazer durante todo o dia, a não ser coisas divertidas, talvez. Se eu fosse mais velho, eu estaria numa cadeira de balanços. E assim por diante. Quando eu era uma criança, foi-me dada uma descrição linear de algo que não existe, mas algo que é grandioso, do outro lado do véu, uma existência com Deus, verdadeira. Isso é verdade. E não tem nada a ver com ruas de ouro ou cadeira de balanço. E quando eu descobri aquilo, fiquei decepcionado. Eu queria ver as ruas de ouro. É sobre isso que eu falo, porque quando eu contar sobre esse extraordinário atributo da alma humana, você dirá, como é? Porque você não gostará? A menos que você realmente compreenda ou tenha compreendido a beleza e a majestade e a grandeza daquilo que é que eu direi. Nós começamos descrevendo em 2014 como a separação da alma. Nós dissemos que todas as vezes que você faz a passagem na forma humana, um pedaço e uma parte da sua alma permanece com seus seres amados no planeta. Isso pede uma pergunta muito importante. Você quer me dizer que um pedaço, uma parte da minha divindade é retirada de mim e dada para outra pessoa? Isso é tão linear. Esta é aquela rua de ouro. E a resposta é não, não é assim que é. E então nós reestruturamos isso para que você esteja mais confortável. E então chamamos a isso de o compartilhar de alma. Percebem para onde está indo? E aquilo ficou melhor. Porque agora você tinha a ideia de que você está mantendo essa parte e compartilhando por um tempo. Mas não é assim também, mas parecia melhor. A verdade é mais grandiosa do que vocês pensam. A sua alma, você quer pensar que é uma bolha com você dentro dela. É uma grande bolha que é divina, é uma parte de Deus. Você é eterno. Todas essas são coisas que nós já dissemos antes. E então muitos dizem a você que sua alma, na verdade, é uma parte do Criador. Esta é uma velha energia que fala de forma diferente. Você é uma parte de Deus. Portanto, quando você faz a passagem deste lugar, você não será punido. Você é uma parte do Criador. Ele não pune a si mesmo ou ela mesma. Então, o que eu direi a você é isso, que o compartilhar da alma, essa separação da alma, é um belo conceito, porque ele implica que sua alma é mais do que apenas você em uma pele de bolha, que de alguma forma está além do véu, flutuando como você. É algum tipo de bolha, que é a sua pele do outro lado do véu. Em outras palavras, você está contido, mas você não está. Se você compreendesse coisas multidimensionais, você compreenderia que não há nenhum recipiente de contenção, não há nenhuma bolha, não há nenhuma pele.
Não há nada que então delinearia o quão grande é a sua alma. Ela simplesmente é. Qual o tamanho de Deus? Você quer delinear isso? Você quer colocar Deus em uma pele? E a resposta é não, você não pode. E você não pode fazer isso com sua alma também. As mães estelares na Lemúria costumavam dar o exemplo disso para as crianças, dizendo: quão grande é a alegria? Desenhe no círculo. E elas não podiam fazê-lo, e elas recebiam a impressão e a compreensão de que há algumas coisas que são tão belas, que elas se expandem e contraem por conta própria, e elas não têm pele. Elas não têm um container. Então, como esse compartilhar de alma funciona? Eu poderia dar a você os funcionamentos e como funciona, mas isso nem é tão importante como você compreender os fatores extraordinários disso. Você nunca, jamais está só. Você compartilha esta coisa grandiosa chamada alma com tantos outros, e eles compartilham você com eles. Você pode dizer, bem, eu não estou compreendendo em que ponto esse compartilhar acontece de forma que há mais de mim com eles do que comigo, e eu direi para você, quão linear você é. Sabe, não são vasos onde você está vertendo coisas entre eles. Você tem alguma dificuldade com o fato de que Deus pode estar em 1 milhão de lugares ao mesmo tempo? E se você estiver orando, você espera na fila? Ou quando você está orando, você diz, bem, eu me sinto mal, porque Deus também está ouvindo a outra pessoa. E a resposta é não. Aquilo nunca ocorre a você. Eu quero que você se acostume ao fato de que estes atributos que você aplica à fonte criativa, a Deus, ao Espírito, o que quer que seja, aplique à sua alma. Você é parte de tudo aquilo. Portanto, tudo o que é parte da sua alma. Você pode imaginar um belíssimo cenário, onde quando você faz a passagem desta terra, um pedaço e uma parte da sua divindade permanece com aqueles ao seu redor e que te amam. Aqueles que te amam, eu não disse seus pais ou seus filhos. Eu disse aqueles que te amam. E isso é um pouco diferente. E isso é por um motivo. E aquele motivo, e aquele desenho, e todo aquele sistema, se quiser chamar desta forma, é para benevolência, beleza, gentileza. E muitos sabem do que estou falando. Tempera a tristeza do ser amado que fez a passagem. E se você realmente estiver com um programa e você compreende isto, você sente aquele ser amado até que é o tempo de você fazer a passagem. E então você passa aquilo para os seus. Que sistema! Mas, para isso funcionar, é o compartilhar de alma. É como se você entrasse na alma dele ou dela por um tempo, e no processo há benevolência e beleza e compaixão por eles e por você. É disso que realmente se trata a alma, é para o compartilhar. Alguns dirão, eu ainda não compreendo. Eu darei um exemplo linear, porque tantos querem isto. Se você pudesse colocar sua alma em uma tigela, e você colocasse água naquela tigela, e você olhasse para o seu ser amado, ele tivesse uma tigela e também com água, e você decidisse colocar um pouco da sua água no dele, um pouco da água dele no seu. Conforme você olha para a sua água, você então tenta identificar de quem é a água ou simplesmente é água. E a resposta é que é a água da sua alma e ela contém um pouco da água dele. Você compreende? Então não se trata de conter, ou quem tem o tanto do quê. Esta é uma proposição linear. Ao invés disto, você poderia dizer qual o tamanho da alegria, qual o tamanho do amor, aquela sua alma. Agora mesmo, enquanto você se senta aí, com aquele surpreendente acacho que você tem, está cheia com entidades amorosas do passado. Isso é grandioso. As pessoas que você amou e perdeu, as pessoas que eles amaram e perderam, incluindo você, como um daqueles que eles perderam, todos estão lá.
Isso então direciona a família akáshica, alguns dos quais você está com eles agora, alguns dos quais você foi atraído neste planeta para renovar o caso de amor, pai, mãe, irmã, irmão, parceiro, parceira. É um sistema de grandiosidade que vai além de qualquer coisa que você esperaria. É algo extraordinário. Você é magnífico e sua alma ecoa tudo isto. Eu sou Kryon e amo a humanidade. E assim é.